Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, YouTube, Facebook, Web TV. Hoje estamos recebendo aqui a Carolina. Obrigada. Ela é produtora, atriz, locutora. Exatamente, né? Tudo isso. Multiartista. Seja bem-vinda aqui à Rádio Baruch, né? Carolina, você está com uma peça em cartaz atualmente aqui em São Paulo, Itália. Vai até o dia 2 de maio, né? 3 Exatamente. mudanças. Depois a gente até pode falar um pouquinho da peça, né? Mas antes eu gostaria de conhecer um pouco a Carolina. Não só eu, mas os ouvintes aqui da Baruch. Conta um pouquinho, quem é a Carolina Mânica pela Carolina? Quem é a Carolina Mânica? Primeiro, muito obrigada por nos receber aqui, né? Um espaço que a gente sempre agradece, onde a gente pode colocar os projetos que a gente está fazendo e divulgar, fomentar a arte, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Isso é realmente um trabalho de formação, que eu acho que a gente precisa muito no Brasil desse trabalho, né? Artística. Isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo e realizando, né? E, enfim, eu sou atriz, locutora, produtora, idealizadora de projetos, enfim, eu sou meio isso mesmo. Muito difícil eu conseguir fazer uma coisa só, né? E o que me atrai muito é realmente poder dar voz e realizar, idealizar projetos que eu acredito, né? Poder colocar coisas poder dar vida a projetos que eu acredito que tem que ser falados, né? Então, assim, eu não faço só isso, né? Tipo, trabalho em projetos dos outros também, como atriz convidada, tudo. Mas eu sempre gosto de levantar projetos meus, que, em geral, são os meus filhos, assim, as coisas que eu mais quero falar. Obviamente, isso dá muito mais trabalho, isso é muito menos lucrativo, de certa forma, né? Mas é uma coisa que dá muito mais realização e prazer. Então, acho que eu sou meio essa pessoa, assim, meio inquieta, né, que gosta de atuar em várias frentes, e eu acredito que a gente não precisa se definir dentro de uma caixinha só, né? A gente pode fazer várias coisas que nos realizem e que realmente estejam de acordo com aquilo que a gente tem como visão de mundo. Né? Então, eu acho que uma das minhas visões de mundo é que as pessoas, elas são múltiplas mesmo, elas não precisam ser uma coisa só, né? Que é essa coisa, até hoje tem uma expressão que é multitask, né? Que o profissional do futuro é multitask. Mas eu acho que é mais além disso, né? A questão do multitask, né? Porque eu acho que o multitask, ele às vezes, como uma definição, ele fica um pouco superficial, né? Faz um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e não se aprofunda em nada. Eu acho que hoje a gente vive pessoas múltiplas mesmo, muito mais do que serem multitasks, né? Onde a tarefa que a gente cumpre, a gente procura dar o melhor sempre, né? Acho que é um dos fundamentos da vida, né? Você fazer o seu melhor naquilo que você se propõe. Eles têm até aqueles fundamentos tautecas, né? Que um deles é faça sempre o seu melhor. Com certeza. Você é da onde, Carolina? Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, muito pequena, chamada Estrela, e vivi lá durante a minha infância, a minha adolescência, e depois eu mudei para Porto Alegre. Mas foi muito bom ter vivido lá, porque eu pude fazer algumas coisas mais a sério, assim, com mais liberdade, né? Que é uma coisa que o interior, ele te dá. Então, eu tinha um grupo de teatro na escola, era um grupo super ativo, a gente viajava com a peça, fazia parte de uma rede de escolas sinodal, que chama, né? Então, a gente viajava pelo Rio Grande do Sul inteiro fazendo a peça, tinha festival de teatro. Então, tem uma parte da minha formação que ela vem daí, como artista. E nesse grupo de teatro acabava fazendo tudo, obviamente, produzia, fazia figurino, fazia não sei o que, né? E era bem feito o negócio, por incrível que pareça. A gente tinha, inclusive, um curso. Eu lembro que uma vez eu ganhei uma faixa, porque eu fazia um homem, eu ganhei melhor atriz e melhor ator no festival. Foi muito engraçado, eu fiquei super feliz, assim, nossa, que incrível. E a família, seus pais e todos te apoiavam ou não nessa época? Como é que era essa relação? Então, porque assim, na época de escola era uma coisa muito da escola, assim, né? Eles não imaginavam que eu fosse fazer isso como uma profissão,
né? Então, eles sempre me deram muita liberdade também para ser criança e idealizar as coisas, né? E atrás dos meus sonhos, assim. Mas acho que foi um pouco uma surpresa para eles quando eu decidi. Eu acho que a surpresa maior foi eu ter vindo para São Paulo, né? Porque quando eu mudei para Porto Alegre, eu fiz 2 faculdades, eu fiz Direito, Jornalismo, e eu trabalhava como apresentadora numa televisão lá. E chegou um momento que essa profissão, para mim, ela se esgotou um pouco. Eu senti que eu precisava ir um pouco além daquilo ali. E, na verdade, o que me pulsava dentro de mim era ser atriz, né? Eu estava realmente incompleta. Aí eu larguei tudo e vim para São Paulo, vim assim, bem na cara e na coragem mesmo. Então, eu acho que isso para eles foi um susto. Mas eu sempre fui uma pessoa muito independente, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre me virei muito cedo. Então, acaba que é diferente da relação de alguém que tem os pais como um provedor, né, seu sustento, da sua vida. Eu desde muito cedo, já me coloquei de uma forma muito independente. Então, acho que também não tem muito o que fazer, né? A pessoa é mais livre, aí... E o teatro, então, você veio para São Paulo e o Teatro Surge, você foi fazer... Eu vim para São Paulo para trabalhar, né? Enfim, com teatro, né? Então, eu fui atrás de me formar o mais rápido possível, né? Para conseguir realmente ter um registro profissional em uma escola de qualidade. Então, eu fiz todos os cursos que você pode imaginar. Eu sou uma das pessoas que mais estudou, eu acho. Eu estudei muito. Eu fiz todos os cursos e faço cursos até hoje. Eu acho que estudar, para mim, é fundamental, assim, todos, desde curso de produção cultural até todos os cursos de técnica de atuação, curso profissionalizante, curso não sei o quê, fiz tudo. Eu fui me formando onde eu achava que aquilo me daria uma bagagem. Eu não tinha, como eu já tinha feito 2 faculdades, eu não tinha o intuito de entrar numa coisa mais acadêmica novamente, né? Para mim já tinha passado essa fase acadêmica. Então eu fui muito focada. Acho que quando você vai um pouco mais maduro, assim, para uma relação de formação, você vai de um jeito muito diferente, né? Então, acho que você perde, às vezes, quando você é jovem, você vai para uma faculdade, você perde muito tempo com bobagem, com que não precisa. Com aquela questão acadêmica, quando, na verdade, é a prática, né? Quer dizer, o mercado exige essa prática. Né? Eu acho que a atuação, ela é a prática também, mas tem uma formação que é muito importante, o ator tem que estudar muito, né? Tem que estudar muito, tem que ser uma pessoa disciplinada, e, enfim... Aí vai de cada um e daquilo que cada um acredita e como cada um leva a sua própria profissão, né? Porque é muito, muito, de certa forma, uma profissão vulgarizada nesse sentido, porque todo mundo acha que pode ser ator de qualquer jeito. Eu discordo, eu acho que é uma profissão extremamente rigorosa, com a disciplina, com o estudo, com o conhecimento, com principalmente o conhecimento do ser humano, do outro, a abertura de você não julgar o outro, aceitar, entender, porque se você vai fazer um personagem, a primeira coisa que você tem que fazer é não julgar aquele personagem, senão você não faz ele, né? Então, acho que o ser humano, o ator, ele tem que se melhorar bastante para ser um bom ator, assim. Essa formação, né, do ator, é importante você colocar esse aspecto, porque as pessoas, às vezes, elas vão fazer um curso de teatro e elas veem só o lado bom. Só o glamour que, às vezes, a profissão traz, né? E não percebe que é uma profissão como outra qualquer, que você tem que se dedicar, tem que ser disciplinado, estudar muito, né? Eu acho que é uma profissão muito dura, assim, né? Trabalhar com arte, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é muito duro. Você tem que ter muita força de vontade, porque, enfim, são muitos fatores e muitas coisas, e você tem muitos caminhos, você tem o caminho midiático, você tem o caminho X, Y, depende daquilo que você acredita, né? Se você for buscar só o reconhecimento, a glamorização e tudo, daí depende de cada um tem que se sentir bem aonde tá, né? Eu acredito que a gente tem que estudar mesmo, assim, tem que conhecer aquilo que a gente está fazendo, né? E às vezes você tem o glamour, às vezes você não tem, e é duro,
É dureza o negócio. O glamour é um componente, né? É aquela questão, por exemplo, às vezes eu tenho esse pensamento que quando você busca um trabalho, as pessoas visam muito a questão salarial, né? O salário acima de tudo. Às vezes o ambiente de trabalho, o trabalho que você vai fazer, a empresa, ela te dá condições de você crescer ou não, tudo isso também conta, né? Como o salário também conta, mas às vezes as pessoas ficam por um salário, mas numa condição que ela acaba não produzindo, não estando bem com ela mesma. Eu acho que isso na atuação não acontece, assim, porque de verdade, se você for trabalhar em grande mídia, o salário não é aquilo tudo que você pensa que é, Sim. Entendeu? Então, muitas vezes você tem muito glamour e você não tem dinheiro. Exatamente, né? As pessoas... E, enfim, de certa forma, você também está infeliz, porque você, né? Mas, às vezes, você pode virar um produto. Quando você vira um produto, aí a gente está falando de celebridade, é outra coisa, né? Aí a gente está falando de outro caminho, que é o caminho da celebridade, que é diferente do caminho do artista e do ator. Obviamente, existem celebridades que são artistas, que são atores, existe de tudo, né? Mas quando a gente vem falando de glamour, de contas altíssimas e muito dinheiro, em geral, a gente está falando de pessoas que buscam ser celebridades. Às vezes acontece de você ser um grande ator e ser uma celebridade. Raro, né? Acontece. Mas conheço muita gente que trabalha com televisão e está na televisão e ganha muito mal. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim... E trabalha muito, né? Que são profissões que... Qualquer lugar que você trabalhar com arte, você vai trabalhar muito, porque a arte, ela extrapola o limite da carga horária, né? Não tem como você não tem carga horária, você não tem jornada de trabalho, né? Porque você trabalha com a criação, né? Com a arte, é muito criativa, então você não tem como quantificar isso dentro de uma jornada de trabalho, né? E você teve o privilégio também, Carolina, e a sorte de trabalhar com grandes diretores, né? Isso foi importante na tua formação, né? Sim. O que você pode nos falar sobre isso? Eu busquei, né? Eu busquei. Não foi simples, não foi assim, tipo, tá ali, vai trabalhar. Não, eu fui atrás, né? Tipo, eu batalhei para me colocar nesses lugares, né? De trabalhar com pessoas que eu acreditava que fariam parte da minha formação e são parte da minha formação, né? Eu acho que toda vez que você trabalha com alguém que você admira, você tem muito a aprender, né? E mesmo com quem você não admira, você sempre tem a aprender. Né? Mas quando você trabalha com alguém que você admira, é porque ele te provoca. E aquilo que te provoca, ele te coloca te tira da zona de conforto. Quando ele te tira da zona de conforto, você está muito vulnerável. Quando você está muito vulnerável, você está, tipo, ali, escalando degraus ali que você não escalaria se você tivesse... Na tua zona de conforto. Exatamente. Então, acho que você trabalhar com grandes diretores... Por que eles são grandes diretores, né? Porque eles te desestabilizam. Por isso, um dos motivos, né? Em algum lugar, eles te desestabilizam e te desafiam como artista. Então, você tem que se superar. E aí, isso, para mim, é muito rico, né? Você ter a oportunidade e o privilégio de ter alguém que te desestabilize e te coloque como um artista melhor. Poxa, obrigada. Hoje, você, na peça Três Mudanças, que está no Teatro Itália, você trabalha com o Mário. Sim. Né, o Bortolotto. Fala um pouquinho dessa relação, desse o Mário é um cara que eu trabalho há muitos anos já. A gente sempre volta a trabalhar, né? A primeira peça que eu idealizei, o primeiro projeto que eu idealizei era um texto dele e direção dele. Chamava Brutal. Foi em 2009, isso faz bastante tempo, 10 anos, né? E foi a primeira vez que eu idealizei um projeto, assim, tipo, eu estava recente em São Paulo, não estava um médio tempo, assim, mas não estava muito. E tive a oportunidade de conhecer o Mário e já ter trabalhado com ele algumas vezes. Ele falou assim, tem um texto meu que é muito difícil de montar. Aí eu li. E assim, todas as peças que eu acabo idealizando são peças que trabalham muito essa coisa do ser humano, assim, são sempre pessoas meio problemáticas, mas são mal interpretadas, assim, tipo, são situações meio patéticas.
que as pessoas estão vivendo e elas nem se dão conta que estão inseridas naquele redemoinho, né? Então, ele tinha essa peça chamada Brutal, que era sobre uma seita, e, enfim, a gente já estava falando sobre a questão da gourmetização fé, né, nesse espetáculo. Ainda não era uma coisa tão explícita, né, a gourmetização da fé, né, e essa peça falava sobre isso. Então, eu tinha um texto que era muito difícil de conseguir algum patrocínio, porque é um texto muito pesado, era praticamente uma peça de terror, assim, embora tivesse um humor, né, muito negro, e um elenco grande, e aí reuni, tipo, as melhores pessoas que eu podia reunir, que eram todos amigos, a gente já tinha trabalhado, enfim, tinha um elenco, acho que eram quase 12 pessoas, era uma galera, ou era 9, não lembro mais, gente, faz um tempo, preciso contar nos dedos. Mas aí reuni essas pessoas, e aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer esse projeto, né? Aí eu fiquei pensando, por que a arte, ela não é autossustentável, né? Por que a arte, quando a gente tem um projeto, a gente não consegue reunir outras pessoas de outras áreas? Por que a arte se setoriza tanto? Eu pensei, cara, eu vou fazer uma coisa para unir, para quebrar um pouco essa barreira. E foi quando surgiu o movimento Arte pela Arte, né? Que aí eu fiz um movimento de reunir artistas, fiz um grande leilão com obras de fotógrafos, quadrinistas, pintores, fotógrafos, já falei. Como é que é? Gente, esqueci o nome. Artes plásticas, performance, videoarte, é isso que eu queria falar, videoarte, né? Então, reuni uma galera, mas assim, ótimos, a nata dos artistas, tipo Lourenço, Lourenço, Mutarelli, o Laerte, enfim, uma galera. Certo. E aí reuni, fiz uma grande exposição, fiz um leilão que se chamava Brutal, que era o nome do espetáculo. E isso foi uma coisa muito diferente na época, porque não existia o crowdfunding ainda no Brasil, e foi uma espécie de crowdfunding. E todo mundo foi. E gerou uma mídia espontânea absurda, assim, tipo, tinha todos os canais de televisão foram cobrir, porque estavam todos os artistas, né? Eu lembro que na época o CQC era, tipo, um dos maiores programas que tinham, tava lá o CQC, enfim, acabou rolando uma mídia espontânea enorme, não tinha dinheiro para pagar uma assessoria de imprensa, era um projeto super independente, e eu consegui viabilizar o espetáculo através desse leilão, né? E aí, logo na sequência, eu fiz uma festa também para complementar a verba, para conseguir viabilizar o projeto. E aí eu conversei com o Alexandre Youssef, que hoje é o nosso, né, secretário da Cultura, e ele na época tinha um estúdio SP. Daí eu falei, Alexandre, estou fazendo isso. Ele falou, putz, que incrível, vamos fazer lá no estúdio SP. Daí ele falou, vamos. Aí a gente criou o Estúdio SP Incentiva, que também era um outro projeto, que foi uma idealização minha, em parceria com o Alexandre. O Alexandre doava o Estúdio SP, ele abria a casa numa terça-feira, eu acho que era. Faz tempo, eu tenho que lembrar direitinho. Numa terça-feira. E toda a verba que a gente arrecadava da festa, de entrada, de bilheteria, parará, virava para a produção em questão, né? E nisso foram 7 produções incentivadas que a gente fez de forma independente, eram produções independentes que, obviamente, não eram dinheiro para fazer a produção inteira, mas era um dinheiro para fazer uma pré-produção de um projeto e fomentar um projeto, né? Então, é uma coisa muito, muito maluca isso, né? Quando você se reúne com as pessoas, coisas boas surgem, né? Tipo assim, basta ter boa intenção. Sim, e na verdade, né, você falou da dificuldade que é fazer cultura, hoje fazer arte, né? Mas aí tem que ter essa criatividade, tem que ter esses planos B, quer dizer, essas questões que você colocou, essas ideias que surgem, para meio que driblar um pouco essa dificuldade. O que não dá é para parar, né? Ficar dizendo não dá, está difícil, mas todo mundo sabe que está difícil, mas a gente busca alternativas sempre, né? Sim.